Pois bem, vamos começar com o polêmico vídeo. Estamos aqui no Instagram de Michele Bolsonaro e aqui está o vídeo. É um vídeo que no total tem aproximadamente aí 30 minutos, mas ela publicou em duas partes aqui, até porque o formato do Instagram é diferente e já atingiu milhões de visualizações, um padrão muito acima do que os seus vídeos normalmente atingem. Tá aqui os outros vídeos, né? Esse daqui realmente foi uma bomba, e caso você não tenha assistido, eu não consigo passar o vídeo todo aqui porque só esse vídeo tem 30 minutos, recomendo que vão até o Instagram da Michele e assistam ao vídeo na íntegra, mas basicamente ela fala sobre a treta que aconteceu lá no Ceará, naquele evento onde ela se coloca contra a aliança do PL com o Ciro Gomes no estado e quer ali apoio ao Girão. Inclusive ela diz que até entende que às vezes nós temos que tomar decisões pragmáticas, mas que isso poderia acontecer em um segundo turno. Mas aí, pessoal, também rola uma disputa para o Senado, tem as vagas ali que são negociadas. Em resumo, quando aconteceu essa treta em novembro, dezembro do ano passado, eu inclusive fiz um vídeo aqui concordando com ela, porque eu também acho um absurdo a direita apoiar um comunista, socialista como o Ciro Gomes. Não é nem porque ele falou os absurdos que ele falou do Bolsonaro, que isso também fica muito chato, principalmente para familiares, mas para mim o motivo mais grave é assim, a direita apoiando a esquerda para que a outra esquerda não vença. Enfim, política tem coisas esquisitas, ela se colocou contra na época, eu concordei com ela, mas vamos concordar que estamos aqui já mais de meio ano depois. Por que ela resolveu, neste momento, trazer essa treta e falar tudo que ela falou do Flávio? Eu, particularmente, não vou nem enrolar. A minha opinião. Concordo com as coisas que ela falou no vídeo, dessa aliança, que não foi muito legal, não pegou muito bem. Tem gente no Ceará que não tá gostando. Agora, trazer isso em formato de um vídeo, principalmente falando das coisas que ela falou neste momento, eu, Paula Marisa, na minha opinião, achei bem desnecessário e totalmente fora do tempo. Se vocês concordam comigo ou se discordam, também pode falar aqui nos comentários, mas vamos adiante. Inicialmente, o Flávio Bolsonaro respondeu que em dia de jogo do Brasil nada abala ele, mas obviamente o assunto caiu como uma bomba e ele não teve como ficar quieto. Publicou um textão lá no seu X, que eu não lerei todo, mas tem uma parte aqui em especial que é interessante. Aí ele fala sobre o casamento, que ele é pai de 2 filhas, justamente para rebater neste ponto que ele não desrespeita as mulheres, como a Michele afirmou no vídeo publicado. Aí ele pede desculpas, né? Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas, até porque no vídeo a Michele fala que ela foi ofendida em uma ligação privada. Então, mais um motivo, se o Flávio falou alguma coisa que ela não gostou em uma ligação privada, esse é mais um motivo para que a treta seja resolvida no privado, principalmente entre madrasta e enteado, na minha humilde opinião. E aí ele fala sobre o PL Mulher, que ele respeita as mulheres, fala de evangélicos, e aí ele traz uma informação muito interessante, que é essa daqui. Ontem, terça-feira, no caso anteontem, liguei para a senadora Damares e pedi que ela organizasse uma reunião na próxima quarta-feira com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem pela manhã, no caso quarta, no mesmo dia em que a Michele publica o vídeo, também escrevi a Damares: se você achar que é o caso de convidar a Michele também, eu tô de coração aberto. Beijos. Pausa aqui. Acredito que Flávio Bolsonaro publicando algo assim é porque ele tem como comprovar essas informações. Segue ele. Hoje, na quarta-feira, no caso ontem, pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para a Michele e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. E aí aqui já começa a entrar em conflito, porque a Michele afirma no vídeo que o Flávio nunca mais procurou ela, disse que não era para ela se meter em política e tudo mais. E aqui ele está dizendo que fez mais um gesto não correspondido, ou seja, ele já teria feito pelo menos uma vez um gesto parecido com esse. Então são informações conflitantes e a gente fica no meio desse fogo cruzado sem saber o que de fato aconteceu. Aí ele fala que a Michele não atendeu, que ele deixou uma mensagem e que ela também não retornou.
Acredito que ele deve ter como comprovar isso também. E para surpresa, na tarde de hoje, ela publica o vídeo. Então, sendo essas informações aqui todas verdadeiras, fica mais forte ainda a minha motivação para achar que realmente foi totalmente inadequada a publicação do vídeo, não que o que ela falou ali a respeito do Ciro Gomes, eu não concordo com ela, tá, pessoal? Preciso ser justa aqui. Bom, enfim. O que acontece? A mídia, claro, fez a festa. Esse vídeo será usado intensamente, inclusive durante a campanha do PT, para dizer que Flávia odeia as mulheres. Ela deu a munição para o inimigo. Ponto final. Isso aí não tem como negar. Se liga nessa sequência. UOL. Michele fala em punhalada de Flávio. Me tratam como idiota. O que a esquerda vai dizer? Que a direita trata as mulheres como idiota. Outra. Michele diz ter sido humilhada por Flávio e que não o procura mais. O que a esquerda vai dizer? Que a direita humilha as mulheres e vai usar o trecho da Michele Bolsonaro falando isso daqui realmente, assim, foi péssimo. Péssimo. E depois aqui, ó. Não queria o meu apoio ou que era insignificante, diz Michele sobre Flávio. Mesmo que ele tivesse dito isso, eu não sei se ele falou, a gente não tem como saber, não temos acesso às mensagens e nem quero ter, espero que essa treta pare por aí, não quero divulgação de prints, mas enfim. Mesmo que ele tivesse dito algo assim, ele vai lá na casa dela visitar o pai toda semana. Caberia ali um pouco de humildade, entender que o momento no Brasil que estamos passando é Flávio Bolsonaro contra o narcoterrorismo. E que essas disputas, ou ele ter dito que o apoio dela era insignificante, ou mesmo que ele tivesse dito que ela não se metesse em política ou coisa assim, isso é tão pequeno perto do problemaço que estamos vivendo, inclusive a liberdade de Jair Bolsonaro está implicada nesse jogo político. E claro, a esquerda fez a festa. Érica Hilton, ó. Bomba. Michele Bolsonaro acaba de expor num vídeo de 27 minutos que Flávio Bolsonaro atacou, maltratou, humilhou e excluiu como presidente do PL Mulher. Tá feita a caca aí, não tem como voltar atrás dessa, né? Mas vale lembrar, o PL Mulher é uma das principais organizações que luta contra o direito das mulheres e meninas e para excluir mulheres trans, dizendo que somos uma ameaça a mulheres cis. Pelo jeito, Michele Bolsonaro está vendo que a verdadeira ameaça às mulheres segue sendo quem vota contra os direitos e a vida das mulheres e meninas, segue sendo o seu próprio partido. Quem também fez um vídeo foi aqui, ó, a Manuela Dávila. É bem curtinho, eu vou botar. Ela inclusive fez o vídeo de pijama. Pegou, assistiu o vídeo ao vídeo da Michele e já fez a resposta dela, de pijama. Odeia as mulheres, nós sabemos. Por eles, nós viveríamos em Gilead e assim seríamos tratadas. Se em Gilead estivéssemos, ontem, Michele Bolsonaro poderia ter se comportado, digamos assim, como Serena Joy. Os amantes da série Handmaid's Tale, o Conto da Aia, entendem bem o que eu tô falando. A série que ela tá se referindo aqui é uma distopia feminista, em que essa personagem aí, quando se comporta mal, sofre agressões físicas. Então essa é a imagem que Manuela Dávila já está implantando no eleitorado. Que se a direita vencesse, a Michele poderia inclusive apanhar pelo que ela disse. Olha o estrago que foi feito com esse vídeo. Vamos aqui às repercussões. A Jussara Soares traz. O PL vê Michele extrapolar limites ao expor atrito com Flávio. Fala da ex-primeira-dama sugerindo limitação à participação das mulheres, irritou integrantes do partido. Aliados lembram que alianças do partido foram autorizadas por Bolsonaro. E realmente, na minha opinião, de novo, ela extrapolou ao fazer e publicar aquele vídeo. Igor Gadelha, e aqui a Damares traz uma informação que torna a coisa, na minha opinião, ainda mais grave, ó. Damares, Michele gravou o vídeo há dias após ataques orquestrados. Então aqui temos dois problemas. A Michele já estava com esse vídeo gravado há algum tempo e ressuscita a tal da narrativa do gabinete do ódio.
Vamos lá, aí a Damares fala, ó, segundo Damares, Michele identificou cerca de 40 perfis nas redes sociais que faziam ataques sistemáticos à primeira-dama. Os perfis, diz a senadora, seriam interligados e estariam relacionados à turma de bolsonaristas dos Estados Unidos. Damares contou que o vídeo já estava gravado há alguns dias e foi enviado para a assessoria de Michele escolher o melhor momento para publicar. Então, assim, isso é grave, porque ela gravou, editou, ficou dias esperando para o momento que fosse mais adequado. O que seria adequado? O momento que causasse o maior estrago na campanha do Flávio? Não sei, essa é a minha dúvida. O que vocês acham? Já fala para mim aqui nos comentários. Adiante, Bela Megali traz a seguinte informação. A ala do partido quer Michele Bolsonaro fora do comando do PL Mulher após o vídeo. E assim, complicada essa situação, né? Ter a Michele agora à frente do PL Mulher é complicado e tirar ela do PL Mulher também é complicado. É o que podemos chamar de uma verdadeira sinuca de bico. E nem o Silas Malafaia, que sempre sonhou com a chapa Tarcísio Michele, conseguiu passar pano para o que foi feito. Bela Megali de novo. Silas Malafaia responde a Michele Bolsonaro após expor briga com Flávio. Olha só o que ele diz. Casa dividida contra si mesma não subsistirá. E até o tolo, estando calado, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios por entendido. Ou seja, falou que a Michele deveria ter ficado de boca fechada, porque realmente não ajuda em nada essa atitude. E aí, pessoal, começa a especulação sobre os motivos, porque concordam comigo que se a treta aconteceu em novembro e dezembro do ano passado, por quê? Porque só agora ela resolveu falar? Por que não fez lá e já não resolveu o problema e segue adiante? Por que ela ressuscitou essa treta? Bom, tem algumas hipóteses. A primeira delas é essa daqui, ó. Recusa de Flávio sobre aliada de Michele foi estopim para vídeo. Ex-primeira-dama articulava para viabilizar a candidatura de Priscila Costa ao Senado no Ceará. Então, diz a matéria aqui que desde o ano passado a Michele tem tentado viabilizar a vereadora, atual vice-presidente nacional do PL Mulher, que é a Priscila Costa. Inclusive, gosto muito do nome da Priscila Costa, tá? Pro Senado, pessoal. E nesse vídeo, a Michele fala sobre a treta no Senado, no Ceará, porque são 2 vagas por estado. E aí, uma delas, o André Fernandes, que é o presidente do PL do Ceará, quer colocar o pai dele para garantir a vaga do pai dele no Senado. E a outra seria a da Priscila Costa. E aí a Michele fala, porque é isso que envolve a aliança com o Ciro Gomes também. A direita apoiar o Ciro Gomes e abrir mão de um indicado ao Senado para apoiar um candidato ao Senado indicado pela esquerda de Ciro Gomes, o que, na minha opinião, é perigoso, também envolve isso. Mas vamos supor que, ok, então a gente tem que fazer aliança com o Ciro Gomes, não tem outra maneira, temos que abrir mão de uma cadeira. Por que não pode abrir mão da vaga do pai do André Fernandes, sendo que a Priscila Costa é uma baita de uma conservadora, tem um trabalho excelente e assim, ó, seria uma baita senadora? Por que tem que ser o pai do André Fernandes? Por que a Priscila Costa que tem que abrir mão da vaga dela para o Senado? Agora, entendam uma coisa, eu não acredito que isso esteja sendo feito porque a Priscila Costa é mulher. Se fosse um homem que não fosse o pai do André Fernandes, estaria sendo feita a mesma situação. Então, o que me incomoda nisso é esse coronelismo que a gente tanto criticou na esquerda de querer colocar o pai, o irmão, o filho em detrimento de outras lideranças que já estão na política, como é o caso da Priscila Costa. Então, é isso que me incomoda, mas não concordo quando a Michele argumenta que isso está sendo feito porque ela é mulher. Não, se fosse um homem no lugar da Priscila Costa, seria a mesma coisa. O que tá pegando ali é que o André Fernandes quer colocar o pai dele na vaguinha do Senado, tá? A minha opinião também, se vocês discordam, pode falar aqui. E aqui temos uma análise do Estadão da Rosiane Kennedy, que é muito interessante. Ela diz o seguinte: Michele escancara a crise, se afasta de Flávio e blinda a imagem para
virar alternativa ao Planalto. Essa é mais uma das hipóteses. A Michelle poderia ter feito isso por causa da recusa do Flávio, que teria acontecido com relação à Priscila para o Senado. Ela poderia ter feito isso para fortalecer aquele papo da chapa dos sonhos para o Planalto de Tarcísio com Michelle, mas, porque lembram, né? Vocês lembram, ó, em 2025 tinha uma ala do PL que defendia Tarcísio, candidato do sistema como presidente, Michelle como vice, inclusive, na época, eu falava muito contra isso, falava que o Tarcísio era o candidato do sistema, e depois saiu uma matéria falando que havia ali boatos de que a prisão domiciliar do Bolsonaro estaria vinculado ao apoio dele a Tarcísio. E quando ele apoia o Flávio, ele continua ali na prisão, vai para Papudinha e só vai para domiciliar depois que ele tem a pneumonia. Mas eu acho que essa hipótese aqui não é a que aconteceu, porque já passou o prazo do Tarcísio renunciar ao governo para concorrer à presidência. Então, assim, essa chapa Tarcísio e Michelle já não tem mais como acontecer. E aí nós vamos para a terceira hipótese, que na minha opinião é a mais provável. O que está acontecendo agora? Essa semana, eu acho que no vídeo que eu publiquei segunda-feira, eu comentei essa matéria aqui, ó, do Gustavo Uribe, da CNN. PL aposta em ofensiva de Michelle para manter Bolsonaro em domiciliar. Até o momento, porém, a ex-primeira-dama não solicitou audiência com o relator Alexandre de Moraes. 2 dias depois, ela publica, 2, 3 dias depois, ela publica o tal vídeo. Seria esse vídeo uma ofensiva da Michelle Bolsonaro, solicitada de uma forma não formal, pelo Ovo que Tudo Vê? Porque casaria certinho. Hoje sai a decisão do Alexandre de Moraes. Ela não precisaria se reunir formalmente. Recados são mandados em Brasília. Talvez, pode ter acontecido, da Michelle receber um recado. Olha, dá uma prejudicada aí na campanha do Flávio, que a gente pode pensar no caso do Bolsonaro. Porque, lembrando, estamos falando de uma máfia. E chantagens desse tipo acontecem. Se está acontecendo isso ou não, aí eu não sei. Mas justificaria o time da publicação do vídeo. Por que agora? Porque na véspera da decisão do Alexandre de Moraes, algo para prejudicar o Flávio, tendo essa informação de alguns dias atrás. Olha aqui, ó. O Moraes, inclusive ontem, um pouco antes da Michelle publicar o vídeo, saiu com essa informação para a imprensa. Ele disse que a arma de Bolsonaro pode ser falta grave e levar à revogação da prisão domiciliar. A Michelle, sob chantagem, numa atitude desesperada, pode ter feito o que fez. Essa é a minha hipótese mais provável. E aí também ela falou, né, sobre o Ciro Gomes e tudo mais. Às vezes, as pessoas têm que engolir sapos, ela mesma. Já falou isso aqui sobre o Moraes, né? Fazendo uma sinalização para o Moraes. Será que ela está sendo chantageada para falar que o Moraes é irmão em Cristo? Isso daqui foi muito esquisito. E aí vamos fechar aqui com a minha última observação sobre esse caso, aproveitando a notícia. Saiu mais uma pesquisa agora de manhã do Poder Data, mostrando que o Lula empata com o Flávio no segundo turno, mas também com o Zema, com o Caiado ou com qualquer um que vá com ele, porque parece que a maioria dos brasileiros quer tirar o PT. E aqui fica a minha pergunta final. Depois disso que Michelle Bolsonaro fez, vocês acham que o nome dela estará nas próximas pesquisas? Será que isso foi feito sob chantagem? Será que foi para alavancar o nome dela? Será que foi realmente por birra pessoal, colocando os interesses pessoais acima do interesse da nação? Porque aí nós temos muitas hipóteses e às vezes pode ser mais de um fator. Pode ser a história da Priscila Costa, pode ser uma mágoa pessoal, pode ser chantagem, pode ser tudo ao mesmo tempo. Bom, espero que acabem essas divisões dentro da direita, porque nós estamos querendo combater um inimigo muito, muito perigoso, que é o narcoterrorismo e o Brasil quebrado, porque depois do que o PT está fazendo para vencer a eleição, o Brasil estará quebrado. Se Flávio Bolsonaro assumir em 2027, ele herdará uma verdadeira bomba fiscal. E se o Lula assumir, nós pagaremos o preço com o nosso bolso e talvez até com a nossa vida em um governo aí que tem um diálogo cabuloso
com essas organizações narcoterroristas. Mas essa é a minha opinião e, sinceramente, agora eu quero saber a tua opinião. Fala pra mim aqui nos comentários. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.